Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você vai ver como a imprensa tenta usar perguntas para atacar a direita. Só que dessa vez não deu certo. Eduardo Bolsonaro respondeu tudo com firmeza e mostrou que está preparado. Assiste até o fim, porque essa você precisa ver. Muito bem, vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética. Né, há muito tempo, quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas, e é o que eu posso falar nesse momento. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito me alegra. E eu não posso garantir que ele vai estar assistindo ao vivo a esse julgamento, mas eu tenho certeza que ele será cientificado do resultado assim que possível. Deputado, hoje também tem notícia de que o presidente Lula vai aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos e que vai fazer esse aviso por meio aí do Itamaraty e também da área de comércio brasileira ainda nesta sexta-feira. Como é que o senhor acredita que Donald Trump vai receber essa notícia? Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato. Não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos, mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, existe a questão da regulamentação das redes sociais e também as questões comerciais. Então, tudo aquilo que o Donald Trump listou, o governo Lula, com apoio do Moraes, que também continua sendo ministro da Suprema Corte, colocando adiante a perseguição, tudo aquilo foi feito de maneira contrária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, países que tiveram sucesso para solucionar essa questão tarifária. O Japão. O Japão tem uma excelente relação com os Estados Unidos, tradicionalmente muito boa, e ainda assim o Japão sofreu também com essas tarifas. O que o Japão fez? Fez uma delegação de alto nível, enviou ela para a capital americana, e mesmo sem agenda, a delegação japonesa ficou à espera de uma ligação a qualquer momento de qualquer autoridade americana. Não ficou pensando, como o Lula diz, se eu for ligar para o Trump, será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai querer me humilhar? Meus caros, isso é algo muito pequeno, perto da responsabilidade daqueles que realmente pretendem representar a população brasileira. Poxa, será que não dá para deixar uma delegação 24/7 disponível em Washington, D.C.? Agora, é loucura você imaginar que o presidente Trump fale que deseja A, B, C, D, você faz, não é nem que você não faz nada, você faz o contrário de A, B, C, D. E ainda quer ser recebido de tapete vermelho pelo secretário do Tesouro, o Scott Bessent, quer ser recebido por outras autoridades americanas.
Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável, tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né? Muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Então, o Lula sempre vai dobrar a aposta. Eu esperaria mais responsabilidade do Congresso Nacional, que poderia começar a resolver essa crise institucional através do projeto de anistia, através da votação das prerrogativas dos parlamentares, para protegê-los da perseguição que vem principalmente do Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o Brasil caminha para um acirramento, para um aprofundamento dessa crise. Deputado, o ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político, porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas, eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas... o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas aí tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se... a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes. Tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, é ele que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento, criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista, depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi o caso nessa questão? Estados Unidos. Olha,
a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser com uma política de aumento de imposto, com uma política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Agora, o senhor falou, deputado, sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Né? Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, né? A Viviane Barsi de Moraes. No entanto, vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte, ele deixou o seu escritório, o Alexandre de Moraes Advogados, e esse mesmo escritório passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Barsi, que é o sobrenome da esposa do Alexandre. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade, né, naquele empreendimento, e certamente um ministro da Suprema Corte, que tem um salário cerca de 50 mil reais bruto, não vai conseguir usar um relógio de 200, 300 mil reais apenas fruto do seu trabalho. Então há uma incompatibilidade com aquilo que o Alexandre de Moraes veste, usa, vinhos que ele toma e etc., com o salário dele. Eu sei porque um salário de deputado federal chega perto de um salário de ministro da Suprema Corte. Então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Deputado, eu quero aproveitar o gancho das sanções e questionar. O ministro da Justiça, Lewandowski, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, perderam o visto de fato, assim como foi informado? Até o próprio Paulo Figueiredo chegou a afirmar que eles tinham perdido o visto. Perderam de fato o visto, os dois? São informações que nós temos. Né? O secretário Rubio, ele não tem uma lista clara. Né? De acordo com a política dele de não somente para assessores, mas também agora para aqueles que dão apoio a ditaduras, como foi o caso do programa Mais Médicos, que deu um fôlego ao regime ditatorial cubano, que eu costumo dizer que é a maior ilha escravocrata do mundo, porque você não entra e sai dali sem ter a autorização do regime e você é obrigado a viver em uma condição de miserabilidade. Também foi aplicado isso daí com relação a Cuba. E o secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ele não faz uma lista das pessoas que perderam o visto. Ele espera para que essas pessoas, ao tentar entrar nos Estados Unidos, seja na imigração, no aeroporto dos Estados Unidos, seja saindo do país de origem, aí é que elas venham a, de fato, descobrir se elas perderam ou não o visto. Mas a informação que chegou para o Paulo Figueiredo, né, compartilhada comigo também, é de que sim, né, o ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, que trocou de lugar com Flávio Dino, né? Flávio Dino era MJ, passou a ser ministro da Justiça, passou a ser ministro da Suprema Corte. E o Lewandowski, que se aposentou do STF e veio para a MJ, e também o Pacheco, eles perderam os vistos. Eles são enxergados como pessoas que deram suporte ao atual regime. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então, isso daí de fato eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou de alguma maneira sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção. Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem? Isso é uma ameaça? Ou isso é um recado? Isso é soberania. Né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa. Né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos ela é muito fácil, ela é muito discricionária. É por isso que de uma hora para outra as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar determinados vistos. Com a lei Magnitsky... explicar a minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil
fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem? Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. É claro, Andrés, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelada a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano, pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. Se estivesse previsto em lei o que Alexandre de Moraes estava fazendo, o Alan dos Santos já teria sido extraditado durante o governo Biden, e não foi. Se o Alexandre de Moraes estivesse pautando em lei, ele teria conseguido extraditar e prender o Oswaldo Eustáquio. Olha o que eu estou falando. O Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa que tem unanimidade dentro da direita, mas está lá na Espanha, e a socialista Espanha não permitiu a extradição dele. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não está nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Você não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópole estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permitam aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra
o Lula, ou que chamem o Lula de descondenado, ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos... Qual foi a fake news? Não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É porque o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era para a gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O PT, inclusive, disse que não foi golpe o impeachment da Dilma Rousseff, e aí é uma fake news, né, deputado? Porque todo mundo viu que ela sofreu um processo de impeachment e isso continua sendo divulgado aqui para a gente fazer o contexto aqui de todas as informações. O equilíbrio, né? Exatamente. Deputado, eu queria entrar num outro ponto que está quente também do noticiário, que foi o pedido que o senhor fez para continuar exercendo o seu mandato, né, parlamentar. Nesse momento, né, o senhor ainda não tem essa autorização para continuar exercendo o mandato à distância, embora o senhor esteja constituído, o senhor não está licenciado nesse momento, pelo que eu compreendo. Se estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor tem 9 assessores contratados ali no seu gabinete. O senhor não conseguiu participar, obviamente, de nenhuma atividade das comissões temáticas, porque o senhor está nos Estados Unidos. O senhor teve uma atuação parlamentar, né? Foi uma proposta que o senhor apresentou individualmente até agora, que foi para ouvir o ministro das Relações Institucionais. Foram 15 faltas computadas até agora, o senhor já disse que não as reconhece, depois eu quero que o senhor fale para a gente. E tem um custo, né? Esse gabinete do senhor, até agora já dão 700 mil reais. O que esses assessores do senhor estão fazendo? Eles estão à disposição do meu suplente, né? Estavam, agora não mais porque eu voltei a exercer o meu mandato, e eles continuam me assessorando. Eu continuo falando com eles, existe uma rotina do gabinete, então é claro que eles merecem ser, né, remunerados por conta disso. Agora, eu só não retorno à normalidade do meu mandato porque eu estou sendo perseguido, né? Fui ameaçado de perder o passaporte, né? Depois esse inquérito foi arquivado, porque não queriam me dar a oportunidade de dizer que eu era perseguido político. E quando o Marco Rubio falou que provavelmente iria sancionar o Alexandre de Moraes, eles reabriram esse inquérito. E estão pedindo mais de 20 anos de cadeia para mim. É inadmissível que a Suprema Corte faça isso tudo, ainda mais sob ordens, pedidos originais do líder do PT. Vocês realmente acham que se eu for ao Brasil eu não serei preso? Digam para mim, você que está no chat pelo menos aí, comenta aqui para a gente, ajuda a colocar a nossa audiência mais adiante. Agora, Andresa, eu presto satisfação ao meu eleitor. Eu não estou pedindo para todo mundo concordar comigo. Eu estou fazendo um trabalho aqui que eu estou sendo esmagadoramente apoiado pelo meu eleitorado, porque é visto por muitos como a última esperança para a gente resgatar o Brasil, para não mergulhar de vez num caminho semelhante ao da Venezuela. Então, a essas pessoas, eu tenho que continuar exercendo o meu ofício. Como? Aí, o presidente da Câmara é que vai dizer. Agora, se ele não reconhece essa situação de perseguição, se ele prefere cerrar fileiras com esse regime, aí ele tem que arcar com as consequências disso tudo. Porque não é admissível que hoje, depois da pandemia, que nós vimos que existe uma maneira de você exercer o mandato de maneira virtual, de maneira não presencial, lá fisicamente no Congresso Nacional, que não seja aberto essa possibilidade, né, para mim. Eu acho que todo mundo está vendo a perseguição que eu estou sofrendo. O Lindbergh agora virou o líder do PT, né, ele pede policiamento reforçado, o Alexandre de Moraes junto com o PGR vão lá e colocam mais policiais na casa do Bolsonaro. Vocês acham razoável eu pedir um policiamento mais reforçado, sei lá, na casa do Lula ou qualquer outra pessoa que foi presa do regime do PT no passado? É óbvio que não. É para isso que existe a justiça, para ela ser imparcial. Mas a todo momento, o Alexandre de Moraes ele dobra a aposta, ele quer se mostrar intransigente, né, quer se mostrar poderoso,
Então a gente vai ver até onde essa situação vai levar. Deputado, só para concluir essa questão dos assessores para a gente compreender, porque essa questão do mandato do senhor também é algo muito que se questiona por aqui. O senhor disse que despacha com eles, o senhor está exercendo na sua avaliação o seu mandato. Os assessores parlamentares são contratados para assessorar o parlamentar no dia a dia dos trabalhos, na questão do plenário, dos projetos apresentados, tudo que envolve ali o mandato parlamentar. O senhor entende que as suas ações aí nos Estados Unidos, elas são pertinentes ao mandato de um deputado no Brasil? É isso que o eleitor de São Paulo, que elegeu o senhor primeiro com a maioria dos votos numa eleição, depois caiu um pouquinho, mas o senhor também está ali no ranking mais votados. Acho que o terceiro mais votado, se eu não me engano agora. Era isso que a população de São Paulo esperava do seu mandato? Com certeza, ela espera a luta pela liberdade, ela espera não abaixar a cabeça para ditadores, ela espera que eu não venha a compor com esse atual regime. É por isso que eu não paro de ganhar seguidor nas redes sociais. Eu estou explodindo de seguidor, eu nunca ganhei tanto seguidor em tanta velocidade nas redes sociais. Agora, os meus assessores, não é justo, por conta de uma perseguição, uma injustiça que o seu deputado está sofrendo, que eles venham da noite para o dia perder o salário. Os meus assessores ficarão empregados enquanto eu tiver possibilidade de manter o meu salário. Se eu pudesse, eu dobrava o salário deles, porque são pessoas corajosas. Só de estarem trabalhando comigo, isso já demonstra coragem. Ou vocês acham que eles não estão sofrendo risco de terem busca e apreensão? O Fishing Expedition. Vamos lá, pegar o celular deles aqui, vamos ver o que tem aqui. Como fizeram, por exemplo, com meu pai, né, que pegaram do CID, pegaram de outras pessoas. Então, né, eu concordo que não é uma situação ideal, mas não é nem um pouco justo você demitir uma pessoa da noite para o dia porque simplesmente o deputado deles está sendo perseguido. Eu acho que o ideal é a gente pressionar o Hugo Mota para, né, que seja dada uma solução. A solução tecnológica já existe. Eu consigo perfeitamente exercer o meu mandato, consigo fazer participação nas comissões, como participei agora, a convite do deputado Coronel Meira, na Comissão de Segurança Pública, para falar de perseguição às pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então as ferramentas já existem, né? Se optarem por não reconhecer a minha perseguição, mais uma vez, aí vai da responsabilidade de cada um. Deputado, qual é a sua situação formal hoje nos Estados Unidos? Eu aqui nos Estados Unidos, eu estou legalmente. Eu não entro em detalhes, a pergunta é sobre o visto e etc. Isso, exatamente. Se é a necessidade de pedir um green card... Me permita, Neila, eu não tenho como expor isso daí, porque eu sei que eu estou altamente vigiado, né? Certamente nesse momento tem gente da Polícia Federal nos assistindo, né? A gente chama carinhosamente de Gestapo do Alexandre de Moraes, porque é uma polícia política, né? Não se confunde com o restante da Polícia Federal. Então essas pessoas estão de olho para ver o que elas podem fazer para minar, para complicar a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então não posso dar munição para eles fazerem isso. Cito como exemplo do que eu estou falando, ano passado, em 2024, com uma delegação de parlamentares, nós fomos ao Parlamento Europeu fazer denúncias de violação de direitos humanos, né? Morte do Clezão, prisão da Débora e etc. Eu participei nessa viagem de um Space no X, do Mário Naufa, né? É um australiano que mora lá no Oriente Médio. Quando eu retornei ao Brasil, tinha um relatório da Polícia Federal feito com base nessa minha participação no Space no X. Então essas pessoas estão altamente, né, buscando o pelo em ovo, né, usando da sua criatividade para tentar me prejudicar. Então nesse ponto da minha estadia aqui nos Estados Unidos, podem ficar tranquilos, estou 100% legal, consigo me manter aqui durante um bom tempo ainda, mas permitam-me não abrir detalhes. Só porque a dúvida, se você me permite, Neila, complementar, Sim. É porque o senhor já disse algumas vezes que o senhor é como se fosse assim um asilado político, né? O senhor saiu do Brasil porque o senhor entende que se voltar há uma perseguição política do judiciário com relação ao senhor. Esse termo não, é entendo, não há. Mas esse termo não há é um termo figurativo, digamos assim. O senhor não está aí como asilado. Acho que a pergunta que a gente queria fazer para o senhor você fala debaixo de asilo? Isso. Andresa, me permita aqui repetir a resposta. Estou legalmente nos Estados Unidos, não abro detalhes sobre quais condições, até porque também, né, se eu o fizesse, isso poderia até implicar em represálias contra a minha família. Como eu vi que o regime está disposto até a congelar as contas bancárias da minha esposa, que não é um agente político, não me sustenta, não tem relação nenhuma comigo nesse ponto, né? Eu não posso passar detalhes para vocês sobre isso. O que eu posso dizer apenas é que eu estou legalmente aqui no território americano. Mas as contas da sua esposa, da Heloísa, não foram congeladas?
foram congeladas. Ela abre aqui o app dela, né? O Banco do Brasil, ela não consegue fazer nenhum tipo de transferência nem nada, nem movimentar a conta dela. Certo. Eu queria perguntar sobre a sua relação com o seu pai, mas não é sobre como é a relação. Eu só queria saber quando foi a última vez que vocês conversaram. Foi antes de eu viajar aqui no Carnaval para os Estados Unidos. Nem eu me recordo, né, exatamente qual foi o último dia e etc. Antes de eu viajar aqui para os Estados Unidos, foi a última vez. Não houve, eu não vou me lembrar, vou até pedir para a produção me lembrar também, qual foi a data daquelas conversas que acabaram vazando do relatório da Polícia Federal. Não, as conversas foram depois. Sim, as conversas foram depois. Eu estou falando, se eu entendi correto a pergunta, foi a última vez que eu estive pessoalmente com meu pai, foi antes do Carnaval, né? Então, meados de fevereiro, provavelmente. As conversas foram depois. Eu já estava aqui nos Estados Unidos. O último momento, então, de conversa foram esses momentos que foram descobertos aí revelados pela Polícia Federal nesse relatório, enfim, que inclui... Foram vazados, né? São conversas pessoais de pai para filho, né? Foram vazados pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para você ter que expor esse tipo de coisa, né? Tem ali, é claro, eu conversando com meu pai, de uma maneira não muito educada, não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por senhor e etc, mas naquele momento, né, como dois homens que nós somos, e entre nós não tem frescura também, eu estava dando uma sacolejada nele, utilizei algumas palavras fortes, obviamente não gostaria que isso daí viesse a público, mas, né, a Polícia Federal, como é um aparelho do Estado político, ela vazou de propósito para gerar constrangimento e também uma cortina de fumaça naquilo que interessa, né? Os assuntos do Brasil são outros, não a conversa do pai com o filho. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boneca no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda semana que vem para Washington, D.C. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já não era um sinal de exaustão dessa sua peregrinação aí para os Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai, naquele momento o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui. É isso daqui que é o certo, não se deixe levar por esse outro caminho. Né? Basicamente isso aí que eu falei, óbvio. Usei alguns palavrões, algumas palavras duras. Os nossos opositores aproveitam para cair em cima disso. Olha lá, a família brasileira, etc. Mas entre nós não tem frescura, não tem hipocrisia. É uma conversa entre dois homens, né? Como tem que ser, às vezes com pai e com filho que estão lutando pela liberdade. Eu acho que dificilmente algum outro brasileiro passou por uma situação semelhante, a não ser aí o pessoal perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas é uma situação onde o estresse fica alto, né? Por vezes acontece esse tipo de explosão. Uhum. Nessas conversas, deputado, os senhores falam também sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Eu só queria saber se existe, eu vou usar um termo, ciúmes, mas não era essa palavra, assim, se existe um ciúme ou um temor desse holofote que está cada dia crescendo mais sobre o Tarcísio e saindo um pouco da família Bolsonaro. Existe um temor desse holofote sobre o Tarcísio? Olha, não é nenhum temor, né? A questão é que não é o momento de você tratar de eleição. A gente, semana que vem, estamos o quê? Há 4 dias do início do julgamento, 3, 4 dias do início do julgamento. Então não é o momento de você tratar de sucessão presidencial, né? De você colocar, como se diz no popular, né? A carroça na frente dos cavalos. E aí a gente começa a se perguntar, as pessoas, e aí eu separo muito bem, tá? Eu não vi nenhum movimento do Tarcísio pessoalmente nesse sentido, pelo menos não publicamente. As pessoas, ao que parece, algumas, né, elas estão buscando tirar proveito de um momento de fragilidade do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que não tem um julgamento justo, né, porque não tem nexo causal nenhum que o conecte ao 8 de janeiro, sendo que 8 de janeiro sequer foi uma tentativa de golpe, mas, né, há quase que um consenso de que ele provavelmente será condenado. E aí pessoas tentam tirar proveito disso, né, oferecendo para ele, imagino eu, né, arranjos políticos futuros em troca de promessas futuras de
amenizar a pena ou colocar em prisão domiciliar. E aqui eu estou falando que eu consigo imaginar, tá? Porque eu não estou lá na casa do Jair Bolsonaro, não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Mas me causa estranheza você querer, nesse momento, tratar de eleição de 2026. Falta muito ainda para a eleição de 2026, mais de um ano. Qual essa agenda da anistia, ela se Essa agenda da anistia, ela se sobrepõe essa agenda eleitoral de 2026, é o que o senhor está falando. Primeiro tem que se tratar desse tema só para depois entrar em 2026. Mas é claro, porque a anistia, né, por uma questão de justiça, ela atingiria, né, beneficiaria não só os perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Eu falo perseguidos porque não são só as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, tá? É muito mais gente. Por exemplo, o Alan dos Santos não tem envolvimento no Rio de Janeiro e está exilado aqui. A juíza Ludmila Lins Grilo, a mesma coisa, né? Até onde eu sei, Rodrigo Constantino também, para citar alguns exemplos. Então, eu não vejo o motivo pelo qual você tem que acelerar uma escolha de um candidato nesse momento agora. E a gente sim tem que tratar da pauta que é primordial para a gente virar a página do Brasil, que é a anistia. Se você for no Congresso Nacional, você vai ver que é quase uma unanimidade que os deputados não aguentam mais ficar falando de Supremo Tribunal Federal, pauta de liberdade, porque isso daí é o básico. É claro que um deputado tem que ter liberdade, é claro que as pessoas têm que ter liberdade. Para daí, então, você ter, dentro de uma normalidade, uma atmosfera onde você possa discutir geopolítica, energia, né, desenvolvimento do país, geração de emprego, relações internacionais e assim por diante. Então a anistia ela é essencial, não só para uma questão de justiça, mas também secundariamente para que a gente possa colocar as agendas que importam do Brasil adiante. Para finalizar, o PL está há 6 meses, o maior partido da Câmara, tem uma pauta única, não é nem prioritária, é uma pauta exclusiva, que é a anistia. E permito também aqui, né, Neila e Andresa, falar com os internautas que a pauta da Câmara ela é feita não somente com base no Hugo Mota. Ele faz toda semana uma reunião chamada Colégio de Líderes, onde cada líder sugere 2 pautas. Há 6 meses, o maior partido da Câmara, liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, pede apenas uma pauta, que é a anistia. E por que ela não é votada? Tem que botar para votar, ainda que seja para perder, e tirar essa responsabilidade do Hugo Mota. Mas eu acho que tem votos para passar, porque mais de 300 deputados já assinaram o requerimento de urgência, o que é um bom termômetro. Então por que não votam a anistia? Esse é que é o grande ponto. Ainda na história das eleições, a gente pode esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai esperar até o último segundo para indicar quem vai ser o seu sucessor, se assim for necessário? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem muito mais conhecimento político do que eu, né? Ele saberá dizer o momento correto se essa situação, se esse cenário realmente se concretizar. Eu falo que eu ainda sou muito esperançoso de que a gente consiga aprovar uma anistia e o Bolsonaro consiga reverter com uma nova composição do Tribunal Superior Eleitoral as injustiças cometidas, porque ele basicamente não pode concorrer porque ele se encontrou com embaixadores, isso foi considerado abuso de poder político, lembrando que, por óbvio, o embaixador não vota no Brasil, e também tiveram reuniões com embaixadores o ministro Fachin, então presidente do TSE, semanas antes do Bolsonaro. O Bolsonaro, na reunião com os embaixadores, ele convidou o Fachin para estar lá, nesta reunião, para dirimir dúvidas. O Fachin não foi porque optou por não ir. E essa reunião foi para colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, não, deputado? Andresa, mas qual é o prejuízo que tem de você aperfeiçoar o sistema? A gente fala do voto impresso há décadas. Essa bandeira foi levantada primeiramente por Leonel Brizola, caso Proconsult, lá de 1982, né, criticando o sistema informacional. Mas naquele momento se falava, né, se falava para o mundo... Então, é um antidemocrático? Se falava para o mundo que as eleições brasileiras seriam fraudadas se a votação fosse por urna eletrônica. Esse foi o contexto da conversa que gerou a inelegibilidade por unanimidade ali no TSE. Não foi apenas um encontro com embaixadores. Somente ditaduras não permitem criticar o processo eleitoral. Só em ditaduras que isso daí ocorre. Mas não era uma crítica, deputado. Estava se apontando uma fraude que não havia sido comprovada. Isso não é uma informação verídica? E como é que você combate? Se foi uma mentira, você combate a mentira com a verdade. Qual é a verdade do TSE? O TSE não tem como comprovar a lisura da eleição. Todos Mas os próprios militares foram lá fiscalizar, deputado. Eu creio que as urnas eletrônicas brasileiras não são invadidas, então os bancos têm que parar de gastar bilhões com segurança da informação e pegar a dica lá da inviolabilidade com o TSE. O sistema do TSE foi fraudado e violado em 2018.
Pelo amor de Deus, não ignorem esse fato. Um hacker entrou em 2018 nos sistemas do TSE. Tanto que a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, abriu um inquérito. E nesse inquérito, o delegado perguntou ao TSE e foi respondido pelo Giuseppe Giannino, dizendo que sim, um hacker entrou aqui com a senha do ministro Sérgio Banhos. Depois disso tudo, quando Bolsonaro e Felipe Barros expuseram essa situação em agosto ou julho de 2021, aí então, né, foi transformado o inquérito em sigiloso. Isso é um absurdo. A gente fez uma eleição de 2022 que foi invadida em 2018 com os mesmos mecanismos. Aí eu não posso duvidar disso, Andresa. Não, deputado, pelo amor de Deus. O governo do seu pai pediu, inclusive, né, que os militares acompanhassem e fiscalizassem as urnas. O ministro Barroso convidou as Forças Armadas para fazer parte de uma comissão. Isso foi feito e eles não encontraram nenhuma irregularidade. Então, Você leu o relatório deles, Andresa? O relatório deles é taxativo no final. Eles concluem a mesma conclusão que o PSDB, de Carlos Sampaio e Aécio Neves tiveram após a eleição de 2014, onde eles perderam para Dilma. Conclusão: precisamos de mais informações para fazer uma auditoria, porque nesse atual sistema é inauditável, é impossível auditar o sistema brasileiro. Não é que as Forças Armadas não encontraram, é porque não tiveram acesso. Pediram códigos-fonte, etc. E o Moraes simplesmente ignorou tudo isso, disse, enfim, não vou olhar, agradeceu às Forças Armadas e taca a eleição para acontecer. Isso foi uma violação clara do direito do cidadão em saber o que está acontecendo. A administração pública serve aos cidadãos, não o contrário. Não pode a administração pública, o Estado, pedir que o cidadão tenha que confiar no Estado. É o contrário que tem que ocorrer. O Alexandre de Moraes, ele é um servidor público, tal qual eu como deputado federal. A gente tem que prestar satisfação ao povo. Como é que a gente perde a possibilidade de ter uma contagem pública dos votos, a publicidade do artigo 37, né, de todo ato administrativo, e simplesmente é isso daí, nada acontece? Quais países utilizam uma votação eletrônica semelhante à do Brasil? Você vai ver no Timor-Leste, no Butão, e acho que talvez no Zimbábue. Mas, deputado, o senhor reconhece o sistema... O senhor reconhece o sistema de votação no Brasil na medida que o senhor topa se candidatar por esse sistema. E o senhor foi eleito por esse sistema. Então, o fato de estar se candidatando é porque o senhor aceita ali as regras do jogo. Mas eu queria voltar para essa questão do Tarcísio, que eu acho que essa questão de... impostos do Brasil, porque eu pago impostos, mas nem por isso eu luto contra. Sim, mas o senhor diz que não é confiável, o senhor está se submetendo a um processo não confiável, um pouco incoerente, não? Não, é porque, na verdade, é impossível você conseguir controlar a eleição de milhares de candidatos a deputado pelo país inteiro, né, a vereador pelo país inteiro. Já para presidente, você concorda comigo que com menos candidatos, você provavelmente pode conseguir fazer um controle melhor disso então, tudo. Se tiver fraude, é só numa eleição, ela não poderia ser feita para outra? Não, Boa pergunta, Andresa. Pode se estender para qualquer eleição, inclusive a eleição de deputado federal. Tanto é porque eu quero transparência para todo mundo, não é só para a eleição de presidente. Eu fico perguntando quem é que perde, quem é que ganha com uma contagem pública dos votos. Porque a Argentina é voto no papel, o resultado sai no mesmo dia. Na França, a mesma coisa. Estados Unidos, na maioria dos estados agora, estão tomando essa conduta também. Qual o problema da gente copiar a urna eletrônica da Venezuela, a urna eletrônica do Paraguai, que emitem uma impressão de voto? Não que essa impressão vai ficar com o eleitor, ele nem tem contato com ela. Esse voto ele cai numa urna lacrada e, se houver suspeita, você tem uma possibilidade de fazer uma contagem auditoria paralela. Foi assim que a Maria Corina Machado conseguiu comprovar que ela ganhou as eleições. Mas no Brasil, nem isso a gente pode fazer.